será que nós somos realmente livres no mundo? Porque parece muito que, se a gente olhar para o passado, tem coisas que antes eram proibidas ou restritas a um grupo de pessoas, a um tipo de pessoa, e agora isso não é mais assim. Agora isso é livre, agora as pessoas são livres. Né? Antigamente, né, na época de Jesus, no caso, não tinha uma liberdade de expressão. Não era todos que podiam falar qualquer coisa, né? E não ter nenhuma consequência, não acontecer nada, né? Tem, desde que essa ideia de mundo começou aqui, tem muitas coisas que eram proibidas e que, ao passar do tempo, algumas coisas foram sendo, conquistando uma liberdade e outras não, né? Outras ainda assim têm muitas regras e muitas coisas que são proibidas em cada região, né? Aquelas mulheres lá até hoje, né? Lá naqueles Afeganistão, lá, aqueles lugares lá, as mulheres elas são obrigadas a andarem de burca. Tipo, elas têm que andar na rua, elas não podem sair na rua sem tapar a cara, tapar todo o corpo lá, ficar só com os olhos de fora, não pode. E aqui, né, no Brasil, nós somos livres até, né, para andar com aquelas, né, com as mulheres andando com aqueles shorts assim, né, parecendo a bunda, andando de biquíni, tipo, na rua assim, não acontece nada, né? A mulher é livre ali para botar a roupa que ela quiser e sair por aí andando. Mas será que isso é liberdade? Né? Será que essas liberdades que a gente vem conquistando aparentemente, né, através das coisas no mundo, será que a gente realmente está livre? Será que isso é liberdade? Tem uma parte aqui no livro-texto em que Jesus traz a diferença entre aprisionamento e liberdade, no capítulo 8. E aí ele traz assim: nós dissemos que o Espírito Santo te ensina a diferença entre dor e alegria. Isso é o mesmo que dizer que ele te ensina a diferença entre prisão e liberdade. Não podes fazer essa distinção sem ele, porque tens ensinado a ti mesmo que prisão é liberdade, acreditando que as duas coisas sejam a mesma. Como é que podes fazer a distinção entre elas? É possível pedires à parte da tua mente que te ensinou a acreditar que elas são a mesma para ensinar-te como são diferentes? Então, ele está falando dessa distinção, que a gente não sabe a distinção entre aprisionamento e liberdade. Por quê? Porque no mundo a gente parece que é livre, né? Parece que eu sou livre para, inclusive, escolher coisas aqui, né? Escolher relações, escolher se eu vou num lugar, se eu não vou. Em muitas situações, isso é como eu falei, né? Aparentemente tem um aprisionamento. Mas mesmo quando isso é possível, será que eu ainda assim eu tô sendo livre? E a resposta é não, né? Enquanto essa consciência ela estiver acreditando que existe dentro de um corpo, a minha vontade não é livre, é uma vontade aprisionada, né? E quem é que está fazendo esse aprisionamento? É a própria consciência. Não tem ninguém a aprisionando pela interpretação que ela mesma está fazendo, né? A consciência ela está fazendo uma interpretação equivocada de existência, ela está pensando que ela existe fora de Deus, sendo que ela está dentro de Deus. Ela permanece e continua imutável como Deus. Só que ela mesma se aprisiona na sua interpretação e de dentro das crenças ali, né? Quando ela imagina que realmente teve ali uma separação, teve uma definição de que ela é algo separado agora, a parte de Deus. Então ela imagina ali que é culpada, né? Que vai vir uma punição para ela, porque alguma coisa ela fez de errado para estar ali. Então vai vir uma punição, vai vir uma retaliação. Então essa consciência agora precisa fazer com que ela pareça ser a vida. E aí ela se aprisiona nas imagens que ela fez, né? Ela está se aprisionando. Por quê? Porque por mais que ela tente, né, fazer com que isso aqui pareça vida, as coisas elas não se sustentam. Nada aqui se sustenta, nada aqui é eterno. Então ela tem que ficar o tempo todo, através de cada fragmento aqui, reencenando esse mesmo pensamento
através de nós, né? E aí o que a gente faz aqui, né? A gente fica correndo atrás do rabo, porque a gente fica buscando uma liberdade no mundo, buscando a alegria no mundo, sendo que o que está ocultando isso é a dor, é o sofrimento, é a angústia, é a culpa, é o medo, né? É isso que está ali na base, no centro. Então, por mais que essa consciência vá e busque, seja lá o que for aqui nesse mundo, seja qual for o relacionamento, né? A gente troca de relação, tipo assim, essa relação aqui não tá mais, não tá boa, então deixa eu procurar uma outra, e aí a gente vai naquela busca, assim, de uma esperança, né? De que vai ser diferente, eu vou conseguir coisas diferentes, mas quando tu chega na outra relação, quando tu vê, tá a mesma bosta, tá a mesma coisa. Tipo, tá assim, tá, e aí? Cadê o preenchimento, né? Cadê a completeza que eu não tô experimentando aqui? Cadê a paz nisso aqui? Assim como quando a gente troca de emprego, a gente trocar de filho não dá, né? Mas quando a gente troca de relações aqui, de situações, não muda nunca, né? A gente continua no mesmo aprisionamento. Por quê? Porque a gente está aprisionado nas nossas próprias crenças. E quem é que está nos aprisionando, né? Parece que tem coisas externas que estão me aprisionando, né? Quando a gente está diante das relações, parece que é o outro que está me fazendo alguma coisa que eu estou sentindo aqui. Então eu estou aprisionada porque ele deveria fazer diferente, aquela pessoa, aquela situação deveria ser diferente. E aí eu estaria livre, né? O quanto a gente pensa que se liberta muitas vezes de relações, mas o que a gente está fazendo é só escondendo o autoconceito que a gente ainda tem sobre nós, né? O que a gente ainda acredita sobre nós mesmos. Então, enquanto a gente esconde isso, mascara isso e não olha para o que está antes, para o que está aqui na minha percepção de existir, não tem liberdade. Eu continuo porque eu estou aprisionado dentro das crenças, né? Acreditando nas crenças. Então, qualquer coisa que eu faça nesse mundo, qualquer lugar em que eu me coloque, qualquer pessoa que eu me relacione, vai ser só uma máscara, é só um véu e que vai reencenar as mesmas coisas. Eu vou continuar experimentando a falta de paz, né? Experimentando a falta de alegria, porque eu tô dentro de uma percepção equivocada de existência. Então, não tem como dar em outra coisa, né? E aí o que ele fala, né? O Espírito Santo te ensina a diferença entre dor e alegria. Então, o que é esse ensino, né? É fazer esse discernimento. É o discernimento entre o que é a realidade e o que é a ilusão, né? Porque aqui a gente entra para esse lugar de negar isso que a gente está experimentando e fugir e fazer alguma coisa para resolver e vai e não olha para isso, né? É isso que a gente está fazendo o tempo todo. Então, o que a gente precisa fazer, né? É não negar isso que está sendo experimentado, não negar o aparente conflito ali, seja o que for a interpretação, é não negar nada disso, é assumir assim, ok, eu estou agora sentindo isso, agora eu estou sentindo muita angústia, agora isso parece real para mim, né? Parece que eu estou experimentando aqui uma tensão, uma angústia, seja lá qual for o tipo de emoção, de sensação, não importa. Eu estou sentindo isso, mas o que existe não é isso. E aí a gente tem que aceitar o que está sendo percebido ali, sem que haja. É como se fosse assim, ó, eu aceito isso com o contentamento e não com um pesar. Porque quando a gente aceita de dentro do pesar, a gente reafirma só a crença. Eu reafirmo que eu sou isso. E aí é como se assim, eu não sei o que fazer para sair daqui, ou tem alguma coisa que precisa me tirar daqui, que é quando a gente fica querendo que Jesus resolva a interpretação de medo aqui que eu tô fazendo. Então eu quero que ele venha e tire isso aqui de mim. Só que não vai acontecer, porque sou eu que tô decidindo pela minha vontade livre da consciência, né? De permanecer acreditando nisso. Então, se sou eu que estou acreditando, a consciência, né? Então sou eu que tenho que desacreditar ali, não dá força para a crença, não continuar mantendo a identificação ali. E aí isso, o que Jesus fala, né? Eu só posso fazer de dentro de um estado de contentamento. Por quê? Porque eu sou contente e alegre em saber que eu não sou isso. É o estado de assim, isso é real para mim,
mas a alegria é olhar que isso que eu penso sobre mim, isso que eu tô acreditando aqui, não é a verdade sobre o que eu sou. Então é o que ele diz que pra gente ir para esse lugar de relaxamento e de alegria e de que bom que se eu tô escolhendo me identificar com isso aqui, eu posso só lembrar que isso aqui não sou. E aí tem que haver uma convivência por um certo período de tempo na percepção, né? Com as sensações vindo ali, as reações corporais vindo diante das pessoas, das situações, das coisas, mas o que a gente precisa começar a fazer é o não se misturar, é ter o discernimento ali, é não embarcar na sensação, é não, sabe, tipo, meu Deus, e aí abraça a almofada e deita no sofá e escorre o corpo ali na parede e chora, sabe? Isso que a gente faz às vezes, a gente se dramatiza e vai para um buraco para depois lembrar que nada real foi ameaçado. O que ele tá falando é tipo, volta aqui e, e não perde isso de vista que é a lembrança da realidade, né? E aí o que ele traz na lição de hoje, né? Na lição 157, que ele diz: quero entrar na sua presença agora. Então, toda essa lição ele convida, é uma experiência, né? Ele está trazendo aqui que a experiência é essa experiência de descansar na presença que ele fala aqui, né? Quero entrar na sua presença agora. Então ele está falando de descansar na realidade, na certeza do que eu sou, e aí não se confundir com essas outras coisas, né? Ele traz aqui o quanto isso vai aumentar na medida em que eu não valorizar aquilo que já não tem valor. Né? Ele fala aqui, ó, à medida que essa experiência aumenta e todas as metas, com exceção dessa, vêm a ser pouco valorizadas, o mundo ao qual retornarás aproxima-se um pouco mais do fim dos tempos. Torna-se um pouco mais parecido com o céu nos seus caminhos e um pouco mais próximo da sua liberação. Então ele traz aqui, né, o quanto a gente precisa colocar essa intenção e esse querer, colocar assim, eu quero isso, né? Se eu pude escolher me identificar com esse sistema de pensamento, com essas crenças aqui, eu posso escolher de uma outra forma. E isso precisa ser de dentro desse estado de contentamento e não mais desse estado de pesar e de dúvida, né? Sair, como ele falou na lição de ontem, né? Sair totalmente do estado de dúvida para colocar um lugar de certeza que olha para esse que duvida, que olha para esse que fica, não sei o que eu tenho que fazer, não sei para onde que eu tô indo, o que é Deus, onde é que eu vou, para, né, o que tá acontecendo, que crença que é essa aqui, que eu não tenho que desvendar a crença, não tenho que fazer nada. Ele convida todos os dias para a gente voltar para esse descanso e colocar isso em primeiro lugar e aí só ficar nessa lembrança que não se confunde com as aparências, né, as oscilações. Então, esse é o convite desse vídeo de hoje e a gente se vê no próximo. Beijo!